Olá você, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Sempre um prazer, uma alegria, uma felicidade imensurável estar aqui, podendo lhe trazer essas informações. Vou falar uma coisa para vocês. Nosso jornal de hoje, você está até esquecendo o meu papelzinho aqui, ó. Nosso jornal de hoje, ele está tão com notícias boas, que eu acertei com a direção da TV. Olhe bem o que eu estou falando. Já estou falando hoje, quarta-feira. Esse mesmo jornal vocês vão assistir quarta-feira da semana que vem. Isso mesmo, vocês vão assistir quarta-feira da semana que vem, uma semana depois, porque são informações que daqui uma semana vocês vão verificar que elas são atualíssimas. Nós não podemos esquecer. Então, vou passar hoje e, olha, se nada acontecer de errado, se a nossa programação estiver certa, vou repetir esse jornal quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem vai aparecer embaixo assim, exibido quarta-feira passada. E aí vocês vão ver e vão falar assim, como o coronel falou, olha, top 10. Em uma semana o jornal fica atual pelas informações que nós vamos passar para vocês. Lógico, algumas informações que acontecem todos os dias, não. Mas essa parte política que nós vamos falar, porque hoje é top 10 o que nós vamos falar. Talvez quarta-feira que vem a gente tire essa primeira parte, mas a segunda nós vamos colocar inteirinha no jornal de quarta-feira que vem. Top 10. Aguarde para vocês verem. Então, aguarda. Daqui a pouquinho, sente no sofá, pegue seu pote de pipoca, sua bacia de pipoca, seu refrigerante, sua cerveja, fique à vontade. Mas não perca o jornal de hoje. Segunda parte, olha, vocês vão gostar. Então, como a primeira parte nós vamos fazer geralzão, fazer assim, bem rápido. Vamos fazer rápido? Vamos, então vamos lá. Vou falar, assim, de uma maneira, informações que aconteceram em outras cidades. Coronel, mas por que você vai falar? E vamos comentar que pode acontecer aqui. Ou acontece em outra cidade, mas pode acontecer conosco quando formos visitar essa cidade. A primeira que nós vamos falar vai ser não vou dizer acidente, mas sim um acidente fatal acontecido na cidade de Olímpia, onde um jovem de 15 anos perdeu a vida em um dos, podemos dizer, brinquedos daquele parque aquático da cidade de Olímpia. Ele estava a aproximadamente 13 metros de altura, ele caiu do tobogã, não aguentou, foi socorrido, logicamente, mas não aguentou e veio a falecer. Vejam essa matéria. Um adolescente de 15 anos morreu nesta segunda-feira após cair da parte superior da torre de acesso de um toboágua no Parque Termas dos Laranjais, em Olímpia, São Paulo. A queda aconteceu de uma altura de aproximadamente 13 metros. A vítima recebeu socorro imediato e foi encaminhado à Santa Casa de Olímpia, onde não resistiu e faleceu. Eu não sei se todos vocês conhecem, esse é o Parque Aquático Laranjais, em Olímpia. Aqui está só uma parte dele, ele é muito grande. Eu já fui lá, eu falo para vocês, ele é muito grande. Por que eu falo para vocês desse fato, dessa ocorrência, onde esse jovem de 15 anos perdeu a vida? Nesses vários brinquedos que tem lá, tem o tobogã, que é bem alto, e do lado tem a escada que sobe. Nessa escada que sobe, ela é segura, tranquila. Ah, mas se é segura, por que ele caiu? Porque aquela história,
Ah, eu duvido que você faça, aí eu sou mais homem que o outro, eu sou mais forte que os outros. Ele se dependurou, ele se segurou nessa escada, ele ficou do lado de fora e se dependurou e falou assim, ah, tá vendo, eu consigo, olha aqui. Ele se dependurou, só que ele não conseguiu manter com o seu corpo. Lógico, lá é cheio de água, sua mão deve ter escorregado e ele foi ao solo e com certeza não aguentou. Então o que eu falo? Segurança sempre tem que ser observada e seguida. Nós temos parques que vêm aqui na cidade. Ah, não pode isso, não faça. Cuidado com isso, tome cuidado. Não faça isso antes que tal coisa não seja... Faça isso, para evitar acidentes. Para você ter acidente, basta um pequeno degrau, qualquer coisa, para você sofrer um acidente. Então, se já tem normas orientando, siga. Quando você estiver nesses locais, siga. Tudo bem que tem algumas que a gente, às vezes até para pensar e fala, é um absurdo. É igual aquela plaquinha assim, observe se o elevador está no seu andar. Se você não consegue verificar se o elevador está no seu andar ali, você não vai conseguir enxergar a placa que está dizendo isso também. Eu estou falando porque tem certas coisas que, se você for analisar friamente, são absurdas, mas é que eu falo, a gente tem que observar. E nesse caso do parque, nós temos que... Um jovem, 15 anos, perdeu a vida. Família traumatizada? Família traumatizada. Trágico? Tragédia? Tragédia. Mas é aquela história. Temos que seguir as normas dos locais. Perfeito? Moto apreendida. Moto roubada, apreendida pela Polícia Militar aqui em Mogi Guaçu. E detalhe, estava circulando. O autor ainda estava sobre ela. Olha só. Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar após tentar fugir da abordagem com uma motocicleta furtada. O menor foi flagrado pelos policiais dirigindo o veículo sem placa. Ele também não estava usando o capacete e a situação gerou a suspeita da equipe. Ele foi apreendido enquanto tentava guardar a moto na garagem de sua residência. Por meio do número do chassi, a Polícia Militar identificou a queixa de furto registrada. O menor foi conduzido à Polícia Civil, sendo liberado para o responsável legal após o registro da ocorrência. Sabe aquele famigerado vida fácil? Ah, tá aqui, ninguém vai ver, ninguém vai me pegar, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, ninguém vai me pegar. O jovem furta uma moto, foi circular pela cidade. Não, olha só, e foi aquele famigerado. Não é só furtar e sair andando, quer fazer gracinha, mostrar para os amigos, e ainda sai falando assim, tá vendo, furtei essa moto aqui e tô andando numa boa e ninguém me pega. Só que ele fez isso na frente de uma viatura da Polícia Militar. Onde? IP1. Olha só o que aconteceu. Ô, coronel, mostra a cara dele para nós. Não posso, porque a legislação proíbe jovens ser exposto. Jovens, que eu quero dizer, é menor de 18 anos. Está aqui, ó. Tem alguma coisa errada aqui? Tem. Ô, viatura, tá parado na vaga de idoso. Aqui, ó. Essa é zoeira, só brincando. Mas mais um jovem delinquente que vai responder judicialmente. Vai ficar preso? Possivelmente não, pois o ato não é de gravidade segundo a legislação. Mas aquela história, o próximo que acontecer, ele vai ficar um bom tempo na... Jovem não fica na penitenciária, né? Fica preso. Só quero fazer um adendo para vocês, que é uma observação que eu gostaria um dia de trazer um agente penitenciário dessas penitenciárias de menores. Muitos jovens que saem de lá, vêm aqui fora e falam assim, lá é uma maravilha, lá é tranquilo, lá não acontece nada. Então, se você for preso, fique de boa que lá não é, senhores.
Porque quem sai de lá não vai dizer a realidade do que está acontecendo lá dentro. Eu falo para vocês porque eu conheço dentro de uma penitenciária de menores. Você tem que levantar 6 horas da manhã, você tem que levantar 6 horas da manhã, você vai tomar banho frio 6 horas da manhã, você tem horário para tomar café logo em seguida, e não é assim, se eu quiser, não é se eu quiser, você vai tomar, porque se você não tomar o café, você não vai almoçar. Tudo tem regra, você sai, vai ter que trabalhar. Depois de trabalhar, você vai se limpar e vai almoçar. Você vai almoçar, à tarde você vai trabalhar de novo. 6 horas da tarde, você vai ficar recluso na cela, você vai ficar preso na cela. E não fica achando que a cela é maravilha, cobertorzinho, cama. Não é, hein? É o que eu sempre falo. Penitenciária de menor é onde o filho chora e a mãe não vê. E se alguém saiu de lá e falou para vocês, pode continuar aí no crime e tudo mais, que lá é bom, não é, hein? Pense nisso, hein? Bom, guardas civis municipais. Nós tivemos em Itapira a prisão de 3 guardas municipais. Por que que eu quero mencionar este fato? Primeiro, o crime não compensa. Praticado por quem deveria prevenir, evitar, coibir o crime. Praticá-lo, sinceridade, deveria ter a pena triplicada muitas vezes. Porque realmente conhece a lei e deveria defendê-lo. E segundo, porque um dos guardas civis presos em Itapira é de Mogi Guaçu. Ele mora em Mogi Guaçu e presta serviços na Guarda Civil Municipal de Itapira. Vejam só a reportagem, o motivo dessa prisão. Assistam. Uma operação conjunta deflagrada pelo GAECO, do Ministério Público e pelo BAEP, resultou na prisão temporária de 3 GCMs de Itapira, suspeitos de envolvimento em esquemas de extorsão e corrupção. Entre os detidos está um agente guaçuano que atua na corporação itapirense. As ações ocorreram de forma simultânea em Itapira, Mogi Guaçu e Olambra, com os acusados sendo presos em suas residências. De acordo com o Ministério Público, as investigações apontam que os agentes exigiam dinheiro de traficantes para evitar prisões em flagrante. Preso por corrupção e extorsão. Funcionário que tem a missão, a responsabilidade de coibir o crime, praticar um crime, tem que ser punido várias vezes nessa ação. O GAECO foi atrás. Por que que eles foram presos? Porque eles iam até os traficantes, exigia dinheiro para não prendê-los, olhe bem, chegava para o traficante, exigia dinheiro para não prendê-los, senão eles iam presos. Só que aí o GAECO conseguiu, vamos dizer assim, averiguar esse fato e, junto com a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil de Itapira, fizeram essa prisão e os 3 foram presos. Eu falo, neste caso, a prisão é mais do que justa. E olha que eu sou um defensor assíduo do serviço das Guardas Civis Municipais. Sou um defensor contumaz, contundente, defendo mesmo o trabalho das Guardas Civis Municipais. Porém, não desvirtue do seu trabalho. É um trabalho nobre, honroso, como sempre foi. Mas eu digo, desviou do caminho do bem, tem que ser responsabilizado sim. Está aqui um ato que a gente tem que lembrar e fazer assim. Parabéns, GAECO, parabéns, Polícia Militar, por atuar nesse ato, parabéns à Polícia Civil também, que participou dessa operação. E um detalhe que eu quero dizer, hein? Por mais que você ache que você está impune no seu crime, mais cedo ou mais tarde, a casa literalmente desmorona. E desmorona
mesmo. Antes de nós partirmos para o segundo bloco, só vou falar para vocês que saiu o julgamento daquela denúncia feita pelo Partido Liberal contra o Rodrigo Falsetti da eleição para prefeito. Vejam a matéria. Em julgamento realizado nesta terça-feira, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu por unanimidade a manutenção dos mandatos do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito Major Marcos Tucumantel. A decisão ocorreu durante o julgamento recurso eleitoral apresentado pelo diretório local do PL, que acusava ambos por abuso de poder político e conduta vedada durante as eleições municipais do ano passado. O PL sustentava que permissões de uso de terrenos municipais concedidas a uma igreja e a um clube em ano eleitoral configurariam doações de bens públicos, com possível favorecimento político e exploração da fé de eleitores. A defesa, no entanto, argumentou que não houve doação, mas sim concessões e permissões de uso devidamente formalizadas em processos administrativos iniciados antes do período eleitoral. O candidato a prefeito pelo PL aqui na cidade impetrou uma ação na Justiça Eleitoral aqui do município, alegando crime eleitoral praticado pelo atual prefeito durante a campanha. O atual prefeito foi absolvido em primeira instância aqui em Mogi Guaçu, foi absolvido em segunda instância em São Paulo e agora foi absolvido por unanimidade no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Coronel, mas teve crime? Sinceridade, do meu ponto de vista, não teve o crime eleitoral, neste caso em questão. Pode ter certeza. Eu, particularmente, uma ação dessa, eu teria que, de plano, negado para todos os efeitos. Por quê? Já existe jurisprudência praticamente de um ato constante, vamos dizer assim, já formou jurisprudência que aqui não foi caracterizado crime eleitoral. Tá aí? E agora, no segundo bloco, eu vou falar para vocês que nós vamos deixar o jornal pronto. Mas por que eu quero repetir? Porque vai falar uma semana depois, vocês vão perceber que é notícia atual, mesmo passando uma semana depois. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, voltamos já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Chegou uma denúncia para nós, um tanto quanto grave. Uma denúncia um tanto quanto grave. Por isso que eu vou falar para vocês, para nós analisarmos com muita cautela essas informações que vamos passar para vocês agora. Primeiramente, nós vamos mostrar para vocês a situação da zoonose do ano passado. Vejam só essa matéria de julho do ano passado. Assistam.
O prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tucumantel visitaram na tarde desta quarta-feira, dia 3 de julho, as novas instalações do antigo prédio dos Zoonoses, no Jardim Alvorada. O ato oficializou ainda a mudança da nova nomenclatura do órgão de Centro de Controle de Zoonoses para a Unidade de Atendimento e Apoio Operacional Dr. Lelis Rodrigues Pompeu, que a partir de agora passa a ser vinculada à Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal. Vocês viram? Mostraram que o prédio da zoonose foi reformado, foi isso, foi aquilo. Mostrou. Inclusive tem aquela cirurgia das castrações, para mostrar para vocês. Isso, achei o que eu queria aqui. Tem a outra foto onde mostra as salas de cirurgia das castrações da sede da zoonose? Pois bem, pois nós recebemos uma notícia hoje, exatamente hoje, onde vários, não foram poucos, vários gatos foram encaminhados para a zoonose para uma cirurgia de castração, E esses animais eram entregues para as pessoas, com a seguinte situação, que eles ainda estavam sedados, ou seja, anestesiados. E aí nós recebemos estes áudios. Escutam para vocês verem, vou deixar até mais alto o volume aqui. Escutam para vocês verem os áudios que nós recebemos. Oi, Dag. Bom dia, tudo bem? Ô, Dag, aconteceu uma coisa muito chata ontem. Eu levei 3 gatas para castrar lá, que é dos que vivem no telhado lá, mas tem dono, é vizinha, né? E aí eu falei com ela, ela deixou levar para castrar e tal. Aí se até adiantou uma castração, lembra? E aí eu levei 3 ontem, Dag. Morreram 2. Menina do céu, que tristeza. Nossa, tô inconformada com a situação. E agora eu vi nas postagens do Mogi Guaçu Acontece que morreram mais. Eu acho que morreram umas 5, 6 ou até mais. Teve gente que levou as gatas anestesiada e morreu dentro da caixa, a hora que chegou em casa. Teve algum problema ontem, seríssimo, Dag. E aí na postagem colocaram que você não tá mais lá, né? Infelizmente. Nossa, que triste. Mas mesmo assim eu queria comentar com você que das 3 que eu levei, 2 também morreram. E até onde nós tivemos a informação, foram mais de 8 animais mortos em um único dia de castração. Então fica aquela pergunta, um centro onde o animal entra vivo, é feita uma cirurgia e sai óbito, uma cirurgia simples de castração, não é uma doença grave, não é nada, o que está acontecendo? Fica a pergunta, o que é que aconteceu dentro da zoonose para que esses animais estejam saindo em óbito ou óbito em seguida? O que está acontecendo? Aí eu fico a pergunta, né? Colocar um secretário de bem-estar animal e um secretário adjunto que não tem especialidade nenhuma nessa área é uma situação chata. E esses fatos aconteceram logo após a saída da Dagmar da zoonose. Que nós falamos para vocês, ela deixou a zoonose agora nessas últimas publicações dos diários oficiais. E os animais já chegaram a número de 8, hein? É igual falaram no meu ouvido aqui agora. Ela não deixou. Pediram para ela deixar a zoonose, né? Realmente, como foi falado aqui. Então, está aqui a informação que eu estou passando para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é um requerimento da Câmara Municipal. Um simples requerimento da Câmara Municipal. Por que eu vou colocar esse requerimento? Porque eu quero falar para você que está na sua casa. Este é um requerimento... Não, pode deixar normal, do jeito que estava aí. É interessante falar isso. Um requerimento da Câmara Municipal. Não sei se consegue ver a data, só pôr a data, consegue melhorar para nós? Que aí eu quero mostrar para vocês. É um fato interessante. E detalhe,
não tem nem o nome do vereador aqui embaixo. Não tem o nome do vereador, e eu queria depois até perguntar, achar estranho, por que não tem o nome do assinatura do presidente da Câmara e do mesário. Tem a data aqui? Fala para mim no áudio aí para mim, porque eu não estou conseguindo verificar. Olha só, 5 de setembro, ó, 5 de setembro. Você sabe o que é esse requerimento aqui? Eu falo para vocês. O vereador foi em Brasília, e ficou um dia em Brasília. Um dia em Brasília. E ele comeu a bagatela de R$ 750. O vereador comeu a bagatela de R$ 750. Eu pergunto para você que está na sua casa, R$ 750? Não, pode deixar aí, está aqui, ó, eu falo, R$ 750. R$ 750 é a sua compra do mês. É a sua compra do mês. E o vereador foi a Brasília, ficou um dia e comeu R$ 750. Por que quando a gente vai comer e temos que pagar do bolso, que não dá para ficar pedindo ressarcimento de vale alimentação, nós vamos em um restaurante e a gente paga R$ 45, R$ 50 um almoço. Agora, em um dia, pagar R$ 750 para depois vir aqui para a Câmara e pedir ressarcimento, está aqui, ó. R$ 750 é a nossa compra do mês. Ou eu estou errado? E, no entanto, o vereador passa um dia em Brasília, e pede o ressarcimento de R$ 750 em refeição. Vai em qualquer lugar em Mogi Guaçu, o mais caro, você consegue gastar R$ 750? Pergunto para você, aí, tá aí, ó. Em um dia, R$ 750. O que tinha nessa refeição? Mas sabe o que me surpreende isso? É que é um vereador que se diz oposição. E olha, eu sou um crítico do atual governo, mas quando eu vejo uma situação dessa, onde o funcionário não está tendo nem R$ 300 de vale alimentação, um vereador requerer R$ 750 de vale alimentação e se diz oposição. Oposição a gente mede com os nossos próprios atos. Será que ele está precisando tanto de R$ 750 assim? Se ele está fazendo um trabalho tão nobre na Câmara, será que R$ 750 faz tanta falta para ele assim? Com o salário já de vereador? E olha que eu nem vou dizer o nome do vereador, só vou falar, é um que fica sempre fazendo videozinhos, sobe na Câmara, faz qualquer coisa, eu sou oposição, os vereadores não fazem nada, os vereadores não me defendem. Está aqui, ó, o ato dele. Esse é o ato. Tá vendo? E detalhe, hein? Esse mesmo cidadão vereador se diz protetor, falando tanto dos autistas, das professoras dos autistas. Teve a reunião com os pais a semana passada no Teatro Tupec, com os pais e a OSC, que ele tanto criticou, e pergunta se ele foi. Pergunta se ele esteve nessa reunião. Eu falo isso porque eu estava na reunião. Eu fui na reunião. E detalhe, os pais perguntaram do então vereador, por que ele não foi lá falar sua argumentação? Mas eu não sabia. Como não sabia? Foi divulgado para todo mundo.
É o que eu falo. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Está aqui para vocês conhecerem o citado vereador de oposição que falou tanto que defende as mães dos autistas. E quando era para falar diretamente para a OSC, que ele disse que está prejudicando os autistas, vê se apareceu. É o que eu falo. Quarta-feira que vem, essa notícia vai ser atual ainda. Valeu a todos. Obrigado. E agora eu vou falar para vocês, eu até trouxe um papelzinho aqui, ó, de anotação, que eu achei muito interessante isso que eu vou falar para vocês. Vou até deixar minha prancheta agora e vou pegar só minhas anotações. Vou falar que é de um documento oficial, então eu vou mostrar o documento oficial para vocês. De onde nós tiramos todas essas informações. Calma, vamos chegar lá. Enquanto estou falando isso, eu vou mostrar para vocês. Por que eu vou falar para vocês? Porque o prefeito, quando ele foi assumir, ele falou assim, está aqui, ó, é um documento oficial, certo? Onde faz uma análise das contas da prefeitura. Como esse documento sai todo ano, Modesto Costa nos mandou esse documento. Obrigado, Modesto, por ter nos enviado esse documento. Como é um documento oficial, eu resolvi mostrar e fazer uma comparação entre o prefeito que saiu antes do atual e o atual prefeito quando terminou o seu mandato para iniciar o segundo mandato. Então nós vamos colocar agora duas tabelas, isso mesmo, mostrando 31 de dezembro, aqui ó, 31 de dezembro de 2020 e aqui 31 de dezembro de 2024. Mostrando final do governo Walter Caveanha e os primeiros 4 anos do governo Rodrigo Falsetti. Tem como ampliar esses números? Se não tiver, eu leio aqui, vou ler um fato interessante. Aqui está dizendo, aqui é essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. No ano de Está aqui, ó. Beleza? No ano de 2020, o prefeito Walter Caveanha entregou à prefeitura, olhe bem, ele entregou à prefeitura com uma dívida de 202 milhões. Eu não coloquei anterior aqui porque eu achei interessante falar do governo atual. Ele entregou uma dívida de 202 milhões 434 mil, está aqui, ó, 434.763,09 centavos. Foi a dívida que o prefeito Walter Caveanha entregou para o prefeito Rodrigo Falsetti. O prefeito Rodrigo Falsetti pegou e deixou no mesmo governo dele, para ele assumir. Tem como deixar um pouco maior aqui para nós? Porque eu mostrar que realmente o número, tem como deixar maior? Ele já está em 4 anos, ele aumentou a dívida para 286 milhões, 284.990,96 centavos. Entre a dívida que o Rodrigo aumentou em 4 anos com a do Walter Caveanha, pode reduzir aqui, em 2020, deu uma diferença, olha, em 4 anos, foi uma diferença de 83.850.227 reais e 87 centavos. Vamos agora para a página 2. Essa é mais interessante ainda.
muito mais interessante ainda. Aqui é só parte daquele documento inicial. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Financiamento, dívida contratual. Eu não estou conseguindo ler aqui. Onde está dívida contratual? A dívida contratual pelo Walter Caveanha, aqui, ó, está em 211, em financiamentos. Desculpa, falando errado, calma. Financiamentos, dívidas, precatórios, 211 milhões. Olhe bem, o Walter entregou à prefeitura com uma dívida de 211 milhões. Onde está? Deixa eu ver. 211 milhões, 600... Aqui, ó, isso. 211 milhões, 668 mil, 787.057 reais. Você nem deve saber quanto de dinheiro é isso. Ó. Essa é a dívida que o Walter entregou. Aqui, ó, as duas. É a mesma aqui, ó. Tá aqui, ó. É a mesma aqui, ó. São os valores que eles replicam em duas colunas. Tá aqui, ó. 211.668.780. Foi a dívida que o Walter entregou para o prefeito Rodrigo Falsetti. O prefeito Falsetti pegou essa dívida e mais que aumentou. Ele elevou essa dívida para 341 mil reais. 341 milhões 80 mil 589 reais e 17 centavos. Em 4 anos, olha o que eu estou falando, em 4 anos, aí, sabe, de quando o Walter entregou, de como o próprio Rodrigo Falsetti está entregando para o próprio governo dele, dá uma diferença, eu não coloquei aí porque eu não tirei do documento oficial, dá uma diferença de 129 milhões, olhe bem, 129 milhões, 411 mil, 801 reais e 60 centavos. Essa diferença aqui, ó. Acrescentando a este montante, os 83 milhões que foram aumentados de dívidas contratuais, ultrapassa a casa em aumento de mais de 200 milhões. Ou seja, mais do que dobrou a dívida deixada pelo ex-prefeito Walter Caveanha. O atual prefeito, em 4 anos, ele mais que dobrou essa dívida. Entre financiamentos, precatórios, dívidas e renegociações, mais a diferença das dívidas contratuais anteriores, quase que deu esse montante total do prefeito Walter Caveanha. Agora vocês entendem o porquê que a prefeitura está entrando nesse colapso financeiro que está agora. Olha quanto de dinheiro está sendo gasto e ninguém está vendo nada, e não tem vereador vendo nada e não está fazendo nada. Aliás, tem sim, tem vereador indo para Brasília em um dia gastando R$750 de alimentação. O que você gasta no mês, ele gastou num dia comendo. Não é dinheiro dele, né? É de imposto. Do nosso imposto. Vocês viram? O prefeito, em 4 anos, ele mais que dobrou esse montante em dívida dos municípios. Mas, um fato que me chamou também a atenção, olha na parte de baixo dessa tabela, está escrito assim, restos a pagar. Eu acredito que seja essa linha, por aqui, ó, restos a pagar. Eu não estou conseguindo ler. Se você vê aí, fala para nós, restos a pagar. O que é restos a pagar? Restos a pagar é o que a prefeitura comprou e não pagou do ano anterior. Lembra que o prefeito, o secretário anterior, falou que ele entregou o caixa da prefeitura
positivo. E nós falamos aqui que o caixa da prefeitura estava negativo em muito, que não era pouco a dívida da prefeitura. Pois bem, aqui está o documento oficial comprovando o que nós falamos. Ou seja, a prefeitura passou do ano passado para este ano, ela deixou de pagar, restos a pagar, quer dizer que ela não pagou a quantia de R$ 16.340.846,74. Está aqui, ó. E falou que o caixa da prefeitura estava positivo. Olha o montante que a prefeitura deixou de pagar. Está aqui. E antes de encerrar o nosso jornal, eu quero avisar a todos que, às vezes, muitas dessas informações, às vezes nós não levamos a público. Mas amanhã nós vamos trazer para vocês um ato praticado pelo sindicato, que nós denunciamos várias vezes aqui, que a prefeitura está relutando, que é a judicialização do Vale Alimentação. Então amanhã nós vamos trazer isso para vocês. Só que antes de eu falar isso para vocês, eu quero passar uma informação, deixar bem claro. Às vezes tem certos acordos de cavalheiros que acontecem nos bastidores que nós não conseguimos trazer os processos judiciais para cá. O que acaba acontecendo? Nós falamos que tem várias empresas que estão deixando de receber da prefeitura. Várias. Porém, a gente vai verificar, não, tudo bem, nós não vamos entrar com ação na justiça. Uma empresa acerta com a outra e fazem acordos de cavalheiros. Porém, um fato é claro, várias empresas deixaram de prestar serviços para a prefeitura, não judicializaram a ação devido a um acordo de cavalheiros que estão acontecendo nos bastidores entre os empresários. E assim, vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos, fiquem com Deus, um grandioso e forte abraço a todos, que Deus proteja a todos nós.